Na Dica do Bem de hoje, eu vou fazer uma continuação do tópico espiritualidade prática, que foi um tópico que, de certa forma, deu o que falar. A visão de espiritualidade prática, que de certa forma é um conceito mais ou menos novo, e é um pouco complexo, então é difícil falar de tudo de uma vez só. Por isso que quando eu lancei a ideia de espiritualidade prática versus religiosidade, algumas perguntas foram feitas e com razão, porque não consegui falar de tudo, foi só uma introdução. E aliás, a ideia da Good Culture não é necessariamente dar respostas ou falar de assuntos com um quadro completo, mas é sim jogar algumas ideias, alguns conceitos, com a ideia de instigar você a pesquisar e que você crie esse gostinho por descobrir um pouquinho mais e saber e adquirir o conhecimento com relação a essas informações. Um dos pontos que ficou um pouco aberto com relação à espiritualidade versus religiosidade é o que eu me referia com relação à religião. Então, eu fiz um resuminho aqui para mostrar para vocês ao que eu me refiro quando eu falo a respeito de religião, e nesse caso eu falava de religião numa conotação negativa, mas a religião tem uma conotação positiva, e no Aurélio já tem, que diz que é a crença na existência de uma força sobrenatural, e parênteses, sobrenatural quer dizer acima da natureza, então é uma força maior do que a natureza, considerada como criadora do universo e como tal deve ser adorada e obedecida. O Aurélio também diz que é a virtude do homem que presta a Deus o culto que lhe é devido. Então, religião nesse termo eu sou super a favor e eu procuro praticar isso. Já a religiosidade, que é a parte que eu abordei com uma conotação negativa, de certa forma, é a parte da religião que é muito mais tradicional e que às vezes vai criando tradições que não são embasadas e as pessoas seguem isso de uma forma cega, então é isso que me refiro. Mas tem um palestrante, um rapaz chamado de Mark Paschal, ele é muito interessante. Ele inclusive ele é um pesquisador metafísico, digamos, e ele tem um background interessante, foi ocultista, hoje em dia não é, também não é cristão, mas estuda muito essa interação metafísica, espiritual, a interação física, muito interessante, interação física com a espiritual, e a definição dele a respeito de religião é muito bacana. Ele diz que essa religiosidade, que eu também me refiro com uma conotação negativa, é acreditar que se abdicarmos de nós, do nosso livre-arbítrio e de nossa responsabilidade pessoal de agir, de ter uma ação certa, que se a gente abdicar disso, de repente alguma força mística vai vir e vai nos salvar de nós mesmos e dos nossos defeitos. Então, essa é a definição de religiosidade a que eu me refiro quando eu estou comparando a religiosidade com a espiritualidade prática, tá? E então esse tipo de religião é uma religião que faz você simplesmente depender dessa força exterior e você não faz o que você poderia porque Deus vai fazer, vai te proteger, né? Então às vezes a pessoa não põe o cinto de segurança porque Deus cuida, não gerencia bem as finanças porque Deus provê e deixa a responsabilidade para os outros, e aí que eu acho negativo. Mas, quando eu me refiro à religiosidade, também surgiu a pergunta se eu estava apenas me referindo à religião cristã. Mas não é o caso, porque inclusive esse Mark Paschal, ele mete bronca na religião Nova Era, porque ele diz que a religião Nova Era é uma religião que ficou totalmente afeminada, que faz com que as pessoas, ao invés de sair, fazer alguma coisa acontecer, alguma mudança, lutar por direitos, eles simplesmente estão em casa meditando e buscando essa transformação interna e não estão impactando a transformação que deveria estar acontecendo no externo, tá? Então não é uma coisa só isolada para o cristianismo. No cristianismo vemos muito isso. No caso, em vez da meditação, é ficar só orando, quando também tem que se sair e agir. Então não é uma questão só cristã. Só queria deixar bem claro isso.